Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Muito obrigado, Wagner. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E é sorrindo que nós vamos abrir, né, a nossa sala, abrir nossos corações para esse encontro, para esse estudo da noite, que vai ser um tema livre, já escolhido aí, né, vai ser falado sobre o carnaval. E antes de passarmos para o Sr. Mendes, que vai trazer essa reflexão para nós vamos fazer a nossa prece inicial, né? Então vamos acalmar aí nossos corações, nossa mente, fechar nossos olhos, que possamos estar ligados ao alto, agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, por estarmos reunidos essa noite, por estarmos aqui em seu nome, agradecer a Miramês, a toda a sua equipe, que nos acolhe, que traz harmonia e equilíbrio para os nossos corações, que esta noite estejamos mais uma vez unidos na paz, na alegria, na confraternização, e que possamos ter o tema da noite como um estudo, como uma reflexão para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada. Que Jesus abençoe a cada um que esteja presente nos dois planos da vida, que abençoe e ilumine o nosso planeta, o nosso universo. Que assim seja. Sr. Mendes, seja bem-vindo, Sr. Mendes. Uma boa noite. Boa noite. Vamos mais uma vez tentar fazer umas reflexões, né, a respeito desse tema interessante, né, porque nós estamos passando hoje, esse ano, um carnaval diferente dos outros, né, que até então a gente está acostumado a ver, mas esse tema é interessante a gente refletir sobre ele, porque ele tem algumas características que muitas vezes nos confundem se ele é bom ou se ele é ruim. Mas as reflexões vai ficar por conta de cada um fazer a sua análise, né? Porque a gente não vai fazer nenhum julgamento, nem contra, nem a favor, porque é somente colocar reflexões a respeito do tema, né? Hoje nós estamos aí na segunda-feira de carnaval, a gente tem visto aí esse carnaval diferente, esse carnaval aparentemente mais tranquilo do que os outros anos, em função da pandemia, né? Alguma coisa aconteceu que veio modificar completamente a situação, né? De um modo geral. Mas o carnaval, vamos começar essa reflexão. Vamos até a origem do carnaval. Vamos procurar saber como que surgiu essa festa grandiosa que é hoje, que é uma festa que movimenta muitos valores, muitas pessoas, né? Que é do mundo inteiro, né? A maioria dos países tem o seu carnaval lá, principalmente aqueles que têm muita concentração de brasileiros, né?
Mas vamos voltar, vamos nos remeter à origem para a gente saber mais ou menos como que surgiu essa festa, né? Carnaval é uma palavra do latim, originária do latim, que significa carnes levale, cujo significado é retirar a carne. Sentido está relacionado com o jejum que deveria ser realizado durante a quaresma e também ao controle dos prazeres mundanos. Alguns estudiosos entenderam que o carnaval entende como uma festa cristã, pois a sua origem, na forma como entendemos, tem relação direta com o jejum da quaresma. Mas, na verdade, ele é um pouco mais, tem um pouco mais antigo do que essa ideia. Essa ideia já é uma ideia mais mediana, né? Na Babilônia, lá na Grécia Antiga, na Itália, eles surgiram essas festas pagãs, né? Nos tempos mais remotos. Na Babilônia, duas festas possivelmente originaram o que é o carnaval. As sacéias, que era uma celebração em que um prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei. Um prisioneiro vestia-se de rei e era alimentado e era tratado dessa forma, como se ele fosse o rei. No final, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado. Veja só que coisa estranha. Outro ritual era realizado pelo rei na primavera, na Macedônia. O ritual ocorria no templo de Marduk, onde o rei perdia seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para demonstrar a submissão do rei à divindade. Em seguida, ele novamente assumiu o trono. Olha só que as coisas estranhas que aconteciam. O que havia de comum nessas duas festas? A transformação temporária do prisioneiro em rei e a humilhação do rei na frente do Deus, daquele Deus que eles, né, chamado Marduk. A associação entre o carnaval e as orgias pode ainda relacionar-se com as festas de origem greco-romanas. As bacanais que aconteciam, festas ao rei Dionísio, lá na Grécia. Essas festas seriam dedicadas ao deus do vinho, ou o rei Dionísio, marcado pela embriaguez e pela entrega dos prazeres da carne. Então, essa situação de festas, ela veio muito antes de ser considerada uma festa cristã. Ela era festa totalmente anticristã, né? Essas festas, naturalmente, eram pagãs e eram extremamente populares. Aí a igreja, com o fortalecimento da igreja, ela fez essa modificação, transformando essa festa em festa cristã, para poder modificar um pouco essa situação, né? A Igreja Católica, então, procurou dar um novo significado a essa festa, dando um senso mais cristão. Durante a Idade Média, foi criada, onde foi instituída a Quaresma, período de 40 dias antes da Páscoa, caracterizado pelo jejum. Tempos depois, as festividades realizadas pelo povo foram concentradas no período chamado Carnes Levale. A igreja pretendia, dessa forma, manter uma data para as pessoas cometerem os seus excessos antes do período de severidade religiosa, ou seja, antes do período da Quaresma, do período da Semana Santa. O carnaval estendia durante várias semanas, entre o Natal e a Páscoa. Ainda tem, o carnaval medieval era marcado por festas, banquetes e muitas brincadeiras. Durante os carnavais medievais, por volta do século XI, no período fértil para a agricultura,
os homens jovens se fantasiavam de mulheres e saíam às ruas durante a noite e invadiam a casa das pessoas, ou seja, batiam na casa das pessoas, as pessoas abriam a porta e eles entravam onde comiam, bebiam na casa das pessoas, faziam a maior festa na casa das pessoas. Era comum na Itália também, na época da Renascença, a realização de bailes de máscara durante o carnaval. A lógica que regia essas festas da antiguidade era a mesma para o carnaval na Europa na Idade Média e Moderna, o mundo de cabeça para baixo. Sendo assim, tratava-se de um período de inversão de ordem. Portanto, as restrições das vidas das pessoas eram abolidas e os papéis que existiam naquela sociedade eram invertidos. E o carnaval veio para o Brasil trazido pelos portugueses. O carnaval chegou ao Brasil durante a colonização. Transformou-se na maior festa popular do Brasil. A história do carnaval no Brasil, ela iniciou no período colonial. E as primeiras manifestações carnavalescas chamavam-se entrudo, onde as pessoas, que era uma brincadeira de origem portuguesa, que era praticada pelos escravos. Nela, as pessoas saíam às ruas jogando porcaria umas nas outras. Eles pegavam barro, pegavam lama, fezes, essas porcarias todas juntavam e ficavam julgando umas pessoas, julgando nas outras. Essa é uma brincadeira totalmente de mau gosto, chamava entrudo, que foi proibido em 1841. Aí foi acontecendo as modificações, surgiram os cordões, as marchas-rancho, né, as festas de salão, os desfiles, né, das pessoas lá. E aí se tornou um carnaval mais civilizado. Eu lembro, quando eu era menino, o carnaval era completamente diferente do que a gente vê hoje. Era um carnaval mais civilizado, tinha as marchinhas de carnaval, tinha os bailes nos clubes, tinha o desfile das pessoas fantasiadas que saíam nas avenidas, né? Os carros alegóricos assim, totalmente simples, né? Não era esse carnaval que a gente tem hoje. Era um carnaval que a família podia sair, ir até a praça, ver aqueles blocos, né, desfilarem fantasiados de máscaras. Não tinha excesso de uso de bebida alcoólica, não tinha não tinha droga no meio. A única coisa que tinha mais assim que foi proibido, né, se considerado uma certa droga, era o lança-perfume, que as pessoas cheiravam aquele ali e ficava meio endoidado um pouco a cabeça da pessoa, ficava, né? Era lança-perfume. Não tinha, era um carnaval completamente diferente do que o carnaval que a gente vê hoje. Hoje a gente vê os blocos caricatos, né? As grandes escolas de samba, né? E o carnaval se tornou uma festa onde as pessoas se libertam completamente das suas da sua educação moral e cívica, onde ninguém respeita ninguém, onde o excesso de álcool é totalmente grandioso, o uso de drogas, o sexo desregrado, tudo isso hoje faz parte do carnaval. Muitas pessoas, e esse carnaval foi já exportado para muitos lugares, né, principalmente onde tem muita concentração de brasileiros. O carnaval, por exemplo, lá na Itália, hoje em dia, o carnaval atual, as pessoas desses outros países, eles consideram o carnaval que exportado do Brasil uma festa que eles olham, eles participam assim, assistem, consideram uma festa tribal até, acham que realmente é a figura do Brasil lá fora. É uma coisa assim absurda, inclusive. E hoje a gente vê que o carnaval ele reúne, né, com
os trios elétricos lá na Bahia, né? Aquelas festas quando junta aquela multidão de pessoas, milhões de pessoas correndo atrás do trio elétrico, vamos assim dizer, né? Pessoas praticando, bebendo em excesso, usando droga, praticando sexo desregrado. As pessoas no Rio de Janeiro, carnaval na orla das praias do Rio de Janeiro, né? Os idosos, as famílias mais tradicionais, elas nesses dias de carnaval, elas nem saem de casa, porque elas não têm ambiente de sair à rua, não totalmente tomada por pessoas insanas, praticando, né, sujando as avenidas, né, o mau cheiro tomando conta das ruas. Então, as pessoas mais idosas, principalmente, elas ficam esses dias presas dentro de casa, sem poder sair, por causa que não tem como elas transitarem na porta das suas próprias casas. Então, o carnaval se tornou uma coisa absurda, muito absurda mesmo. Mas aí tem algumas características, né? Algumas características. Por exemplo, características econômicas do carnaval. O carnaval tem a sua característica, hoje, econômica. O carnaval movimenta muito dinheiro, movimenta muita indústria. Carnaval mexe com a indústria de confecção, de fantasias, as grandes empresas patrocinam o carnaval, fazendo propaganda, principalmente as empresas de bebida alcoólica, né? As empresas, as cervejarias, elas patrocinam com muito dinheiro esse carnaval, fazendo com que ele se torne uma movimentação grandiosa de recursos financeiros também, né? Então, por isso, a gente não tem como julgar o que é bom, esse recurso financeiro, essa movimentação de empregos informais, que nessa época as pessoas que crescem em abundância, esses empregos informais, esse dinheiro grande que os turistas vêm trazer para dentro dos estados, né, das cidades, participando dessas festas, os hotéis, né, que ganham muito lucro, ou a situação da promiscuidade, a situação do uso das grandes uso de drogas, de álcool, de sexos. Qual que é? Como a gente pode consolidar isso? Uma coisa faz aparentemente o bem e outra coisa a gente vê que é totalmente ruim para as pessoas, ruim para o espírito das pessoas, inclusive, né? Então, a gente vê, claro que o carnaval movimenta muito dinheiro, muito emprego informal, as pessoas trabalham nesses dias, né? Os vendedores ambulantes e tal, mas estão ali envolvidos nessas energias e quando acaba os 3 dias de carnaval, acabou o trabalho deles também, eles voltam tudo ao que eram. Então, assim, vamos dizer assim, é um ganho ilusório. É um ganho ilusório. A pessoa ganha ali durante 3, 4 dias, 5 no máximo ali, depois acaba e volta ao normal e impregnado das energias negativas com as quais eles participaram ali nessas avenidas, né? Então, um levantamento aqui dos ganhos, né, da parte econômica do carnaval, né, da economia. O Rio de Janeiro, basicamente, o público de mais de 7 milhões de pessoas, levantamento do carnaval, último carnaval passado, 7 milhões de pessoas, 2 milhões de turistas, apenas no último final de semana do carnaval. O Rio de Janeiro teve a presença de 936 mil foliões em 95 desfiles de bloco. Então, assim, é uma movimentação grande. O carnaval movimenta os setores ligados ao turismo, como setores de alimentação, de transporte, de hotelaria, né? Nas cidades em que concentram mais foliões, apenas Belo Horizonte tem um carnaval custeado integralmente pela iniciativa privada. Os outros são custeados pelas prefeituras, pelo governo. Belo Horizonte, no último carnaval, segundo a Belotour, captou 14,3 milhões só em patrocínios.
Então, assim, é um grande movimentação financeira. Mas a gente vê o seguinte, apesar de tudo isso, o carnaval é uma festa que podia ser aproveitada de uma forma mais coerente e melhor aproveitada. É claro que nós precisamos, né, no feriado, para poder refazer as energias, para poder relaxar. Então, o carnaval deveria ser usado para esse tipo de coisa. Se voltasse ao carnaval da época que eu era criança, da época que eu era adolescente, era um carnaval mais tranquilo. Ali você descansava, você relaxava, você brincava. Hoje em dia não é possível isso mais. Então, esses dias de carnaval que poderiam ser utilizados para a pessoa relaxar, para a pessoa descansar, para a pessoa passar com a família, ficar junto dos filhos, né, dentro de casa, né, colocar em dia, né, a conversação familiar, e aí seria uma coisa mais útil. E isso não acontece. A gente vê que precisou de uma pandemia para poder dar uma freada grande e brusca na população. As pessoas que poderiam estar lá naquele bololô de gente, lá aquela multidão se contaminando, aí veio o governo e proibiu esse carnaval. Foi uma atitude de preservação para garantir a saúde das pessoas, porque o povo fica doido nessa época, eles não pensam, eles não têm segurança, eles não querem saber de nada, eles vão para a farra, bebe até cansar, usa droga, faz sexo no meio da rua e não estão nem aí. Então, isso é o lado ruim dessa festa, é o lado promíscuo dessa festa. Perguntaram para uma pessoa o que ela vai fazer no carnaval. O que ela podia, o que ela ia fazer no carnaval? O que você faz no carnaval? E ela citou alguns itens. E brincar carnaval para ela foi um item lá no 12º item que ela falou. Por exemplo, ela falou: o que você vai fazer no carnaval? Ah, eu vou beber todas. O que mais você vai fazer? Ah, eu vou ficar doidão, eu vou me soltar, que ninguém vai me segurar. E vou fazer isso, e vou fazer aquilo, só situação de perigo, de risco, né? Por fim, lá no final, eu falo assim, e aí eu vou brincar, eu vou pular o carnaval, vou dançar e tal, vou cantar. Assim, lá no finalzinho, quer dizer, o objetivo é outro, hoje em dia. Não tem mais o objetivo que tinha, que era de relaxamento. Então, esse carnaval, ele tem as suas particularidades. E aí a gente vê que esses dados econômicos que são movimentados, os empregos indiretos, eles poderiam ser canalizados para outro tipo de atividade. Não precisava de ser para essa festa do jeito que ela é. Então, precisou que acontecesse algo grave na humanidade, né, para que pudesse acontecer esse freio que esse ano a gente está vendo aí. Vamos ver se vamos ter, se foi valido a pena as pessoas ficarem em casa, ficarem mais sossegadas, apesar de que a gente vê nos noticiários aí que muitas pessoas não estão ligando, não. Mas aí as pessoas vão para os sítios, juntam 3, 4 famílias num sítio, às vezes juntam os amigos, 50 pessoas no sítio, 100 pessoas, quer dizer, está mais ou menos distanciado daquele turbilhão que a gente via nas avenidas, mas ainda existe concentração de pessoas que não estão levando muito a sério a situação que nós vivemos. Em função do carnaval do ano passado, essa pandemia deu esse monte de doenças que aconteceram aí, de muitas pessoas que morreram aí, que a gente está vendo aí os números nos noticiários. Tudo isso aconteceu logo em seguida ao carnaval do ano passado, por causa dessa movimentação de pessoas malucas, todas doidas, fazendo tudo que não devia fazer. E aí vem o lado espiritual,
que é o lado importante que a gente precisava de refletir sobre ele, o lado espiritual do carnaval. Então, nós sabemos que a influência dos espíritos na nossa vida é um fato que a gente sabe que ela existe, né? Influências dos espíritos na nossa vida, que depende da nossa sintonia. Se estamos em equilíbrio, se a gente está no equilíbrio, sintonizado com espíritos bons e elevados, ou então se nos estamos envolvendo em situações de risco espiritual. Então, é o que acontece. O quanto que a gente atrai para nós, para junto de nós, espíritos ligados a essas orgias, espíritos ligados a essas confusões que estão lá no mundo espiritual, e como os encarnados fazem aqui. O Divaldo, ele falou numa entrevista dele sobre o carnaval, ele disse o seguinte, que ele foi levado ao plano espiritual em desdobramento para participar de uma festa de carnaval lá, comandada por Marquês de Sade, lá no plano espiritual, que ele ficou, assim, foi uma coisa, ele foi com um aspecto de misericórdia, foi lá levado pelos benfeitores espirituais, mas ele ficou pasmo de ver o quanto que ele não tinha palavras para descrever o horror que era aquelas festas lá no plano espiritual. E as pessoas que estão sintonizadas com essas orgias, com essa vontade, com as bebidas, com as drogas, com tudo isso, elas são levadas durante o sono para esses lugares. Além de que elas trazem para junto de si esses espíritos que estão lá no plano espiritual, que juntam a tuba nas avenidas, promovendo mais desordem, incentivando as pessoas a cada vez beberem mais, a cada vez usarem mais droga, a cada vez fazerem mais sexo no meio da rua, desregrado, a cada vez serem mais promíscuos. A espiritualidade inferior, que infelizmente estão lá no plano espiritual, esperando esse momento, é uma multidão também, como se fossem os encarnados aqui. E elas se juntam aos encarnados nas praças, nas avenidas, toma conta das suas mentes e aí a festa é completa. Promovem as piores situações. E a pessoa que está ali nesse meio, ela não consegue se livrar. O carnaval passa os 3, 4 dias e a pessoa ainda fica dominada por essas entidades. A pessoa não consegue recuperar suas energias durante um bom tempo. Precisa, muitas vezes, de ajudas de outras pessoas, de uma casa espírita, de orações, para poder conseguir se livrar das influências negativas que estão ao seu lado, que estão ali na sua mente, porque atraíram essas entidades durante o período de carnaval. E o Divaldo ainda fala o seguinte, que quando ele estava lá no plano espiritual, que foi levado para ver essas orgias, ele viu muitas pessoas conhecidas dele que estavam encarnados, que estavam também em desdobramento lá no plano espiritual, nessas festas. Então, as pessoas recebem essas influências. De onde que é que vem essas ideias que a gente vê os carros alegóricos lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, que são os grandes, né, os grandes carros alegóricos, com aquelas figuras esquisitas, aquelas figuras grotescas, aquelas ideias assim, completamente que você fica olhando aquilo e fala, pô, como é que essas pessoas tiveram essas ideias de fazer isso? E a gente fica sabendo que elas tiveram essas ideias lá no plano espiritual, lá no umbral, lá nas regiões mais inferiores, onde os espíritos estão lá fazendo as suas festas, estão lá fazendo as suas movimentações de energias e mostrando essas figuras para as pessoas que vão lá. E elas voltam para o plano físico com essas ideias na cabeça. E aí realizam essas ideias aqui no plano físico, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na questão 713, ele faz a seguinte resposta dos espíritos, ele recebe a seguinte resposta dos espíritos.
O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se, o bruto sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade, abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem os seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças são ao mesmo tempo o castigo à transgressão à lei de Deus. Então, a gente vê que as pessoas, elas estão transgredindo a lei quando elas estão cometendo esses excessos. E ali elas adquirem as doenças, elas adquirem uma série de enfermidades espirituais, enfermidades físicas, porque depois que passam os 3 dias, vêm as consequências. As pessoas que estão lá no meio dessa turba, correndo atrás do trio elétrico, elas não refletem sobre isso, elas não pensam que assim que passou os 3 dias de carnaval, voltou à vida normal, vai começar a aparecer as consequências. As doenças vão começar a se instalar no corpo físico, as doenças sexualmente transmissíveis, as doenças espiritualmente, as obsessões instaladas que a pessoa adquiriu durante as festas vão estar presentes. A pessoa não vai ter ânimo para trabalhar, ela não vai conseguir se livrar disso com facilidade. Durante alguns meses depois do carnaval, começam a aparecer os abortos, grande quantidade de abortos, porque as pessoas praticando sexo desregrado no meio das farras, das confusões, esquecem completamente que logo em seguida vêm as consequências. Então, as mocinhas incautas ficam grávidas e começa a aparecer uma quantidade de aborto espontâneo, aborto provocado, muitos abortos provocados. Então, tudo isso é a consequência da falta de vigilância das pessoas, da vontade de se expandir, de se soltar. As pessoas passam o ano inteiro reprimidas, com aquelas ideias malucas, e quando chega esse carnaval, acha que já elas podem agir do jeito que quiserem, porque é permitido. E aí solta tudo aquilo que está no coração. Então, eu tenho um pedido aqui para me fazer algumas questões do Livro dos Espíritos. Eu vou pegar o livro ali, só um instante. Mas aí a Fátima vai pegar ali para mim. Então, essa situação, ela é um caso sério, porque as pessoas não sabem até quando a espiritualidade inferior está ali do lado delas, provocando essa situação. No livro Nas Fronteiras da Loucura, o Manuel Filomeno de Miranda fala o seguinte: a expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações, natural que se permitam, nesses dias, os excessos que reprimem todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lembrar, porém, que ambos e muitos se apresentam nos dias normais como os discípulos de Jesus. Vejam só, as pessoas se apresentam como discípulos de Jesus durante o ano todo. Aí chega nesse período do carnaval, soltam as suas fantasias. Esquecem completamente. Partem para a confusão mesmo e se misturam e atraem a espiritualidade inferior nos atos perniciosos. Ainda no
no livro do Manuel Filomeno de Miranda, o livro Entre os Dois Mundos, ele fala o seguinte: nesse período, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, diziam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores. Então, muitos indivíduos, né, completando a outra pergunta lá, muitos indivíduos que têm até projetos dignificantes, nesses 3 dias de carnaval, eles esquecem tudo isso e ficam alucinados também. No livro As Fronteiras da Loucura, ainda lá na página 137, ele fala sobre a concentração mental. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca e radiações dos que participavam ativamente enlouquecidos e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava, para pior, a imensa área de trevas, ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores. Olha só, a concentração mental. A atmosfera do planeta, a atmosfera da Terra, ela concentra as energias dos pensamentos, das mentes dos encarnados. Então, nesse dia de carnaval, a concentração é tão grande que ela perturba até e dificulta a ação dos benfeitores, que estão sempre a postos para nos ajudar. Tamanha é a quantidade de energias negativas acumuladas nesses momentos de festa. A população invisível, ao olhar humano, era acentuadamente maior que a dos encarnados. Então, aqui ele fala aqui, ó, nas fronteiras da loucura. A concentração de pessoas encarnadas, aparentemente, era maior do que os desencarnados. Mas, aos olhos espirituais, a população dos desencarnados era muito maior do que a dos encarnados, disputando entre si a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas. Olha só. Então, a gente vê que as influências negativas que a gente sofre nesses momentos, ela é muito forte e grande, né? Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Isso a espiritualidade estimulava nos encarnados. Ingeriam drogas, utilizando-se dos compassos no corpo físico. Se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. Olha só. Davam início, assim, a processos nefandos de obsessões demoradas. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial, verdugos e técnicos de vampirização do tono sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Olha só o que acontecia no momento de um trio elétrico lá desfilando e as pessoas correndo atrás, pulando, gritando, se agarrando, bebendo, usando droga. O que a espiritualidade inferior que está ali junto está fazendo? Fazendo tudo isso, utilizando completamente os encarnados para poder dar vazão às suas necessidades bestiais. Muitos fantasiados, então, ainda nos livros As Fronteiras da Loucura, muitos fantasiados haviam obtido inspiração para suas expressões grotescas em visitas a regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror. Olha só. Então, as pessoas, durante o sono, eram levadas lá no plano inferior, no plano espiritual inferior, onde eram mostradas a eles essas coisas grotescas.
e elas vinham trazendo essas ideias para poder fazer isso realizar no plano material. O André Luiz fala o seguinte: o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval. Deve afastar-se, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Então, isso é a opinião do André Luiz. Então, tudo isso são os aspectos dessa festa. Tem um aspecto econômico, que eu disse lá no início, a movimentação de muitos, de milhões de reais aqui, a movimentação, a criação de muitos trabalhos temporários, mas que não tem, assim, passou os 4 dias de carnaval, esses trabalhos acabam completamente, mas as influências negativas espirituais, elas são muito mais preponderantes e elas dificultam muito mais o nosso caminhar, a nossa evolução, porque nós vamos nos ligar a entidades que vão nos obsediar e nós vamos gastar muito tempo em nos livrarmos delas depois. Vamos precisar de ajuda, às vezes de ajuda de casas que trabalham com os espíritos superiores, com tratamento espiritual, com muitos passos de orações, que vai para a gente conseguir nos livrar dessas coisas. Entendeu? Então, é uma coisa complicada. É uma reflexão a se fazer. Mendes, Oi? tem um comentário aí da Fátima, o senhor consegue olhar aí? Em cima do que o senhor está comentando aí. Pois é, esse negócio como que o homem pode gozar da sua liberdade? Isso. Olha, como eu disse no início, esses dias de carnaval deveriam ser utilizados, como eu disse, para um refazimento do cansaço do trabalho, para um relaxamento, para uma reunião, para as pessoas ficar mais junto da família, ficar mais junto com os filhos, para poder fazer reflexões, para poder refletir sobre a vida, fazer reflexões sobre a sua situação espiritual. Então, esses dias de carnaval, eles deveriam ser utilizados para isso. Não é que a pessoa não tenha que ficar presa dentro de casa. Não, ela pode sair. Como eu disse lá no início, aquele carnaval antigo, que tinha os bailezinhos de carnaval, onde a pessoa ia às 9 horas da manhã, pulava um carnavalzinho, brincava lá no salão até a hora do almoço, até 11 horas, até 1 hora da tarde, ia para casa relaxado, não tinha droga, não tinha nada, entendeu? Então, era uma forma mais tranquila de se passar por essa festa, de participar dessa festa. Hoje em dia já não é possível, porque mudou completamente o conceito. O conceito é completamente dessa forma que eu falei aqui: a promiscuidade, o uso excessivo de droga, o uso excessivo de álcool, o sexo desregrado é o que predomina. Então, o homem, eles têm que... O ideal é que nós pudéssemos voltar de ficar junto da família, de deixar essas influências materialistas que nos acometem, deixar isso para trás, tirar isso da nossa mente. Então, essas reflexões que a gente deveria fazer. É claro que muitas vezes a gente nota que esses dias de carnaval, que a gente utiliza para descansar, eles são utilizados já há algum tempo, a gente percebe isso, pelas entidades religiosas. Por exemplo, existe hoje as igrejas, tanto a católica quanto a igreja protestante, né, quanto o próprio espiritismo também, existe as reuniões dos jovens, né, que se reúnem
num retiro espiritual durante esse período de carnaval, onde ali eles se reúnem, onde eles fazem oração, onde eles fazem, né, colocam reflexões a respeito da própria vida, né? Então, assim, utilizam esses dias de feriado de carnaval, esse feriado, com um objetivo útil e nobre. É o que a gente deve fazer, que eu acho. Que a gente deve partir para esse tipo de coisa. E, cada vez mais, essas orgias vão deixando de ter valor na vida das pessoas. Mas isso é preciso que comece dentro do lar, educação do lar, dos filhos, para que eles, quando jovens, procurem esses retiros espirituais e se afastem das aglomerações que só trazem prejuízo. Eu vou ler aqui no Livro dos Espíritos a questão 826, que foi a pedido aqui, que fala o seguinte: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Que é isso que eu falei agora, a resposta que eu dei. E o Livro dos Espíritos nos responde o seguinte, a espiritualidade. Deixa eu pegar outro óculos aqui, que esse óculos aqui está difícil de ler. Aqui ele fala o seguinte: nasce do eremita no deserto, olha só. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza da liberdade absoluta. Então, assim, a liberdade absoluta, ela não existe. Porque enquanto tem duas pessoas juntas, alguém tem que respeitar os direitos do outro. Então, a minha liberdade, ela tem um limite, ela vai até onde começa a liberdade do outro. Então, essas reflexões, elas servem para a gente trabalhar isso em nós. Né? Trabalhar isso em nós. A questão 780. Questão 780b. Deixa eu achar ela aqui. A questão 780, aqui no meu livro não tem B, não. Fala o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta é o seguinte: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, à medida que o homem progride intelectualmente, a progressão moral dele nem sempre acompanha essa intelectualidade, porque muitas vezes ele usa da intelectualidade para poder afundar mais nas questões morais, para perder mais a sua dignidade, usando mais a sua inteligência, mais aquilo que aprendeu, para se sentir superior ao outro, muitas vezes. Então, nem sempre o progresso moral acompanha o progresso material, né? O progresso intelectual. E a questão 908? Seu Mendes. Oi. Depois dessa que o senhor leu a B. Hein? A letra B, depois dessa que o senhor leu agora. Eu não estou achando, meu livro aqui está esquisito. O meu livro aqui não tem essa questão B, não. Eu tenho gozado desse meu livro aqui. Posso ajudar aqui? Eu leio. Você pode ler ela para mim? Isso, então vamos lá. A questão 780B fala desse progresso, né? Desse progresso intelectual que vai levar ao progresso moral, o melhoramento dos sentimentos, né? Sim. Então, na 780B, o Kardec vai perguntar: como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Vou repetir para o senhor. Como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Essa é a pergunta. Pois é, então, exatamente porque a gente nota que a situação intelectual, os países mais desenvolvidos, eles têm mais recursos econômicos, eles têm mais recurso material para poder fazer
executar as suas ideias, para poder construir aquilo que passa pelas suas mentes. E eles são levados, muitas vezes, a ter essas ideias, mas eles não têm ainda a educação espiritual, a educação moral, são materialistas, eles são sábios, são doutores, muitas vezes, que são aquilo que Jesus falou. Dou graças por ter mostrado aos nossos irmãos mais inferiorizados do que aos doutos, essa verdade. Né? Graças a Deus, dou graças ao meu Pai por ter mostrado, né, aos humildes, porque exatamente em função do poderio econômico, eles têm mais condições de realizar essas situações. Ok, vou ler a resposta para o senhor poder comentar aí. O progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só o atingem gradualmente. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. Pois é. Então, a gente vê o seguinte, que em função, inclusive, desse progresso intelectual, eles têm mais recursos de inteligência para executar os seus projetos, que são, muitas vezes, egoístas, são orgulhosos, projetos egoísticos. Eles têm mais como utilizar a sua inteligência e seus recursos materiais para poder construir situações, tomar conta de poderes e com isso, dar mais força à sua inferioridade moral. Fortalecer mais essa inferioridade moral. Mas aí a gente vê o seguinte, que essa situação, hoje em dia, como eu disse, as casas religiosas, as casas espíritas, com esses seminários que elas idealizam, esses encontros de jovens, está procurando exatamente corrigir um pouco essa situação, apesar que é difícil, né? Porque também, como foi respondido aí na questão do Livro dos Espíritos, cada um tem que desenvolver por si próprio, e cada um de nós tem um processo evolutivo diferenciado. Cada um de nós temos as nossas dificuldades. Cada um de nós sofre mais influência material do que o outro. Então, a influência da matéria, muitas vezes, faz com que as pessoas esqueçam esse lado espiritual, não ligam, não dão a mínima para esse lado de amar ao próximo como a si mesmo, de desenvolver a parte espiritual, então se entregam completamente ao gozo da matéria. E aí, se ele tem recursos, aí ele se entrega mais ainda, porque ele tem recursos para isso. Por isso. Agora, a conscientização, né? Porque nós vivemos, infelizmente, uma crise muito grande de caráter e uma crise muito grande de consciência. Porque essa falta de consciência que existe em toda a humanidade, assim, na grande parte da humanidade, é que dificulta muito a percepção dessas necessidades de mudança, dessas necessidades de cada um procurar ver o outro de forma diferente, de procurar respeitar os seus limites. Então, essa crise realmente de caráter e essa crise de consciência. A consciência acima de tudo. O Emmanuel fala o seguinte, ele tem um trecho do Emmanuel que ele fala sobre o carnaval, que eu vou ler aqui rapidinho para vocês. O Emmanuel fala o seguinte, está lá na Revista Internacional de Espiritismo, de janeiro de 2001. Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É lamentável que, na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana,
fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da vida, se verifiquem excessos dessa natureza entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. Olha só. Enquanto os trabalhos e as dores abençoadas, geralmente incompreendidos pelos homens, lhes burilam o caráter e os sentimentos, prodigalizando-lhes os benefícios inapreciáveis do progresso espiritual, a licenciosidade desses dias prejudiciais opera nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos, a revivência de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações, e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Olha só, isso aqui é forte, hein? Toda uma existência não basta para reparar os precisos, né, fazer os reparos precisos que é causado numa hora de insânia. É uma coisa absurda. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios de necessidade e de fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifique o ouvido de obrigações sagradas por parte das almas, cuja evolução depende do cumprimento austero dos deveres sociais e divinos. A ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados, de um pão e de um carinho. Ao lado dos mascarados da pseudo-alegria, passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredoras. Por que protelar essa ação necessária das forças conjuntas dos que se preocupam com os problemas nobres da vida, a fim de que se transforme o supérfluo na migalha abençoada de pão e de carinho, que será a esperança dos que choram e sofrem? Que os nossos irmãos compreendam semelhantes objetivos de nossas despretensiosas opiniões, colaborando conosco dentro de suas possibilidades, para que possamos reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. É incontestável que a sociedade pode, com seu livre-arbítrio coletivo, exibir superfluidades e luxos nababescos, mas enquanto houver um mendigo abandonado junto do seu fastígio e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado de sua miséria moral. Esse é o depoimento do Emmanuel sobre o carnaval. Então, gente, a gente vê que as coisas são sérias. As coisas são sérias. Eu volto a dizer, nós podemos aproveitar esses dias de carnaval para nos divertir, sim. Não é proibida a diversão. Nós podemos encontrar com os nossos amigos, nós podemos aproveitar para sair com a família e visitar um parque aquático, visitar um parque ecológico, um zoológico, coisas sadias, conversar com os filhos. Isso tudo faz parte desse nosso treinamento espiritual, vamos assim dizer. Isso faz com que a família se enobreça mais, que a família se preocupe mais uns com os outros, né? O culto do evangelho no lar facilita a nossa sintonia com os nossos benfeitores espirituais, que estão sempre querendo nos ajudar, mas depende de cada um de nós. E essa situação, ela tende a desaparecer da Terra. Ela vai desaparecer à medida que cada um de nós começa a pensar de forma diferente. Começa quando cada um de nós passa a dar mais valor a essas coisas espirituais, a essas situações de amor ao próximo, de respeito,
e não nos deixar levar por essas influências materiais que a gente sofre, tanto das coisas materiais, do mundo material, quanto das exigências dos nossos irmãos inferiorizados do plano espiritual, que nos permeiam a mente, nos instigando a participar, a nos deixar levar por essas energias negativas. Então, depende de cada um de nós procurar refletir sobre isso. Essa quantidade de recursos que o governo, muitas vezes, dispensa às prefeituras para os blocos carnavalescos, para as escolas de samba, poderiam muito bem ser revertido em situações de ajuda humanitária, de ajuda ao próximo. Tem uma cidade aí que eu não me lembro mais, que o prefeito pegou a verba destinada ao carnaval e doou para o hospital. Ele foi malhado porque ele fez isso. As verbas que a prefeitura estava destinada para fazer o carnaval da cidade, o prefeito pegou e doou para o hospital, que estava caindo aos pedaços. E ele foi malhado. O povo caiu de pau em cima dele porque não teve carnaval na cidade. Então, assim, isso precisa mudar. Isso é que a gente tem que refletir. Cada um de nós, as nossas influências uns com os outros, com os nossos amigos, nós temos que levar essas considerações benéficas para que as pessoas possam começar a pensar sobre isso. A quantidade de problemas que traz para a sociedade essas contribuições negativas que o carnaval nos proporciona, o uso de drogas, o uso excessivo de álcool, o sexo desregrado, as gravidezes indesejadas, tudo isso, além de prejudicar a cada um, ainda tem o outro lado, tem os suicídios também, que acontece muito, que as pessoas cometem os exageros de tal forma que depois não conseguem encarar a si próprio, não conseguem se olhar no espelho, envergonhadas do que praticou. E aí, muitas vezes, não tem força suficiente e acaba suicidando, tirando a própria vida. Tudo isso é consequência dessa falta de reflexão que as pessoas hoje em dia não têm, né? Essas doenças, as gravidezes indesejadas, as mocinhas coitadas vão passar, quando não provocam aborto, vão ter criança carregando criança, cuidando de criança, né? Trazendo, permitindo que os espíritos inferiores lá do plano espiritual possam dar vazão aos seus vícios através da nossa participação. Nós seremos ferramentas na mão desses espíritos e vamos nos ficar presos a essas energias negativas durante muito tempo. Vai ser difícil, muitas vezes, de nos livrar. Vamos precisar de muitas existências, às vezes, novas existências, para conseguir reverter o quadro de obsessões muito graves que, às vezes, nós podemos contrair. Então, é essa reflexão que eu trago para vocês aí sobre o carnaval. Não estou julgando ninguém, né? Acho que a diversão, o relaxamento é uma coisa importante para todos nós que trabalhamos, mas temos que ter em mente o bom senso. Temos que ter consciência. Temos que fazer as coisas de forma que não prejudique nem a nós, nem as outras pessoas. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter trazido motivos de reflexão para todos. São Mendes, te agradecemos aí pela contribuição, viu? Foi muito importante, principalmente para esse momento, né? Onde sabemos também que nada é por acaso, que tudo está aí sob o controle, né? De Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão maior. E esse momento de reflexão é para todo mundo, né? Para todo o planeta. E, com certeza, estamos aí amparados e auxiliados pelos benfeitores maiores, né? Que estão também trabalhando aí firme, né? Para que a gente tenha essa conscientização e essa melhoria, né, individual de cada um. Mas nós temos que fazer a nossa parte de ajudar esses espíritos benfeitores, que eles têm uma dificuldade muito grande, porque a psicosfera do planeta, a atmosfera fica muito carregada de energias negativas nesse momento de carnaval.
O importante, né, esse estudo, né, da doutrina, que vem esclarecer para nós, né, através da resposta dos Espíritos, como o senhor trouxe aí, essa contribuição que temos que também, né, fazer aqui, né, estando aí ligados aí pela energia, pelo pensamento, né, com bons pensamentos, para que possamos também fazer parte desse trabalho. Bom, já chegamos no nosso final. Eu vou pedir o Wagner para fazer uma musiquinha rapidinho, viu, Wagner? Ok. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Boa noite a todos. Obrigado, Wagner. Quero agradecer a todos aí que colaboraram, né, para a contribuição das cestas, que foram entregues nesse final de semana, esse sábado, para as famílias assistidas, que receberam o alimento, né, material e o alimento espiritual. Então, quero desejar a todos uma boa semana, né, que essa reflexão fique aí no coração, que possamos também fazer parte desse trabalho espiritual, né, na ajuda do nosso melhoramento individual e do nosso planeta. Cristina, eu gostaria de fazer a prece final para nós? Faço sim, Soares. Obrigada pela oportunidade. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado e querido amigo, queremos te agradecer, Senhor, a oportunidade que tivemos nessa noite, que nos propiciou, Senhor, as reflexões sobre o que se espera de um cristão, que esse cristão seja cristão em todas as circunstâncias, quando sozinho consigo mesmo, quando junto a outros companheiros, em sociedade, em festividades, no local de trabalho, onde quer que ele esteja, ele se recorde que é um cristão. Ajuda-nos, Senhor, para que as sementes de luz dos teus ensinamentos sejam forças vivas, nos auxiliando na vigilância sobre nós mesmos e no governo, Senhor, do homem novo sobre o homem velho. Abençoa os lares de todos os que puderam nos ouvir nessa noite, que estão ligados conosco pelo pensamento, pelo sentimento. Abençoe as águas desses lares. Olhe por todos aqueles que não puderam estar conosco. E, acima de tudo, Senhor, durante o nosso sono físico, nos ajude a estar com os nossos benfeitores espirituais. E, recordando as tuas palavras, vamos nos preparar, Senhor, para a nossa despedida. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se receie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Cristina. Obrigado a todos. Uma boa semana.